em 7 segundos. No ar. Mega Cana Tech Show 2021. Um oferecimento de Ubifol, Cooperty, Usina Coruripe, Smart Breeder, Solis, Ciamig, Cana Campo. Olá, muito boa noite para você que está junto com a gente em mais uma quinta-feira recheada de atrações aqui no Mega Cana TV. Hoje, na primeira parte do quadro Inovação à Vista, o professor Gonçalo Amarante, titular da Universidade Estadual de Campinas, bate um papo sobre o carro elétrico e o etanol. Em seguida, Mozar Salvador, do Instituto Nacional de Meteorologia, nos conta sobre as perspectivas para o clima na entre-safra da cana-de-açúcar no Centro-Sul. No painel Dia de Mercado, Juliano Nogueira, da Usina Coruripe, nos fala sobre recursos humanos. E no quadro O Agro é Cana, Luiz Poggetti, do CTC, nos conta como os biocombustíveis podem ajudar na meta de descarbonização. E ainda tem Leonardo Alencar, da XP Investimentos, dando um giro pelo mercado financeiro e dia de campo com o H2 Copla. Fique com a gente, o Mega Cana TV está no ar. E a gente já começa de olho no mercado financeiro. Já está aqui comigo Leonardo Alencar, da XP Investimentos. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre a cadeia de suprimentos, né, Leonardo? Há uma preocupação geral com os preços que estão subindo exponencialmente aí e também em relação à falta de fertilizantes. O que você nos traz de informações sobre essa situação e qual o impacto para o agronegócio brasileiro, especialmente aí para a cana-de-açúcar? Adriana, esse é um ponto que tem sido discutido muito no mercado nas últimas semanas, porque tem até uma discussão de meio ambiente por trás, porque mudança na matriz energética tem causado alguns desses aumentos nos preços fertilizantes, né? Então, o resultado é que a gente tem visto os preços fertilizantes, principalmente os nitrogenados, subindo muito, tá? E subindo de maneira bem expressiva nesses últimos 2 meses, principalmente. Isso é preocupante. É claro que na hora que a gente olha o plantio agora de soja e o plantio de milho verão, a maior parte dos fertilizantes já tinham sido adquiridos, então não vai afetar tanto a produção. Mas quando a gente começa a olhar o plantio do milho safrinha no próximo ano e o plantio da cana-de-açúcar no próximo ano, até a adubação da cana no próximo ano, o custo dos fertilizantes já começa a sinalizar que a gente vai ter uma pressão em cima das margens por conta disso, e até talvez não só preço, né? Tem uma questão até de volume necessário e volume que vai ser em vários mercados, vários países exportadores desses fertilizantes, que têm restringido os volumes exportados para não faltar para o uso próprio, tá? Então, até a cadeia de suprimento mundial, assim, na parte de produção, está muito preocupada com isso, está um ponto bem estressante atualmente. Então, provavelmente, a gente começa a ver que 2022, 2023, né, o próximo ciclo do setor de açúcar e etanol, e não só açúcar e etanol, mas todo o agro, né, vai realmente ter um impacto de fertilizantes mais caros e provavelmente margens menores. É claro que cada cadeia se ajusta de maneira diferente. No caso de açúcar e etanol, preços do açúcar bem em patamares bem interessantes, e até do etanol também em patamares interessantes, compensa uma boa parte disso. Tá? E ainda tem muitas incertezas de como é que isso vai se estabelecer, como é que vai, se até a redução de área ou até a redução do uso de tecnologia em outros países pode segurar um pouco essa alta de fertilizantes, mas é um ponto de atenção, acho que é uma coisa que todo produtor está de olho agora, porque mesmo quem já comprou sabe que a próxima safra vai ser mais cara, e quem não comprou vai realmente comprar um patamar de preço mais alto. Leonardo, e na semana passada a gente falou sobre os preços dos combustíveis, mas esse assunto continua aí em alta, né, ainda. E como é que foi a situação nos últimos dias e quais as perspectivas para os próximos? Os preços se mantêm? Como é que está o estoque de combustíveis? Pois é, Adriana, tem até uma questão, uma quebra de paradigma, né? A gente falou aqui na semana passada, né? Quando a gente olha etanol versus a gasolina, existe um teto que a gente fala que é de 70%, que é a média da eficiência energética do carro flex quando usa etanol no lugar da gasolina. Então, normalmente, o etanol ele sobe até 70% da gasolina, porque a partir daí, o consumidor ele começa a optar pela gasolina, que ela é mais eficiente.
Hoje, a referência disso está em 77%, então já mostra que a gente rompeu esse patamar. Tem muita especulação do que tem por trás disso, né? Sem dúvida nenhuma, uma quebra de safra muito importante esse ano, com uma demanda bem aquecida, né? Então está faltando etanol hidratado no mercado, porque as usinas têm favorecido o etanol anidro, que vai misturar na gasolina. Então, isso tem sido um dos principais fatores para poder subir o preço do hidratado versus a gasolina, por isso que sustenta esse 77%. Tem uma questão até tecnológica, carros flex mais novos aceitam mais do que 70%, então essa média de 70% é uma média talvez mais antiga, já tem carro de 75%, fala-se até de carros que acima de 80% da eficiência, então ele acaba absorvendo um pouco mais de preço. Então, acho que são variáveis ainda difíceis de realmente indicar quando que isso vai se estabilizar. Não acho que seja um novo patamar. Tá? Eu acho que isso é uma consequência de um cenário de oferta bem restrita de etanol, tá? No começo mais cedo da entre-safra, então a gente já começou a entre-safra, várias usinas já pararam a moagem esse ano. Então a gente vai para uma entre-safra com menos oferta de etanol, menos estoque de etanol, com uma demanda muito aquecida e provavelmente antes do começo da moagem no próximo ano a gente vai ter uma oferta, talvez mais falta de etanol no mercado. Isso tem sustentado realmente essa variável e aí o referencial de 70% por enquanto está perdido. Com certeza, a gente vai continuar falando desse assunto aí nos próximos programas ainda, né? Leonardo, a diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, a Fernanda Guardado, afirmou essa semana que o ano de 2022 é de desaceleração econômica e não de recessão. Inclusive, ela citou o setor agropecuário nessa afirmação. O que isso quer dizer? Acho que é interessante quando a gente começa a falar de economia, realmente o cenário não é muito positivo a 2022, tem uma questão de risco fiscal, tem até um pouco de volatilidade por toda a questão de eleições presidenciais do ano que vem, né? Então já está numa discussão de inflação, costuma afetar muito a economia, né? Vai segurar o crescimento. Então, agora, quando a gente começa a olhar setor a setor, né, quando a gente olha o setor do agronegócio, né, toda a parte de açúcar e etanol que a gente já comentou, preço do etanol alto, preço do açúcar alto, mesmo a parte de grãos que estão acomodando de preço, mas ainda assim, historicamente, preço de milho no patamar alto, preço de soja no patamar elevado, a parte de proteína animal também é interessante. Então, mesmo que a gente tiver uma economia mais em 2022, um crescimento maior do que o previsto de início, a gente começa a ver que o agro continua mostrando sua resiliência, continua crescendo em cenários adversos, né? Então, os últimos anos, né, que diversos setores sofreram, teve até setores de commodities como o minério impactados pela desaceleração da China, né, a gente observa que o agro na parte alimentar, né, na parte dos commodities agrícolas, tem se mantido muito forte. Acho que isso é um fator muito importante para o próximo ano. A dúvida que fica é: o agro foi um dos grandes, assim, um dos responsáveis pela pressão inflacionária, porque o clima impacta muito, né? Então, e até a questão das exportações também impactaram bastante, a questão dos preços agrícolas. Para 2022, o clima está muito favorável, tá? A gente já começou, pelo menos, o clima para 2022, o plantio da safra 22, um cenário muito mais favorável, então a gente vai ter safras maiores, o que acaba trazendo um certo alívio de oferta, tá? Pode ser que tenha realmente uma acomodação de preços de diversas commodities, mas ainda assim, para o setor agro, é um setor muito resiliente, e continua sendo um cenário muito favorável. Então, eu costumo brincar, né? Quando está tudo muito bem, o pessoal esquece do agro. Quando as coisas começam a piorar, volta a ficar evidente como o agro é resiliente, é forte e mostra seu crescimento, tá? E lembrando que o agro ele é muito exposto ao câmbio, né? Então, quando o câmbio está desvalorizado, real desvalorizado perante o dólar, favorece as exportações. Quando a economia enfraquece, e isso às vezes reflete na taxa cambial, o agro cresce porque ele também tem esse favorecimento das exportações. Então, acaba que 2022 a gente segue otimista para o ano que vem e o clima ajudando, né? Então, safras maiores aí que vai ser positivo também. Muito bom, Leonardo. Mais uma vez, obrigada pelas informações que você trouxe para a gente hoje. Ótima noite, até a próxima. Obrigado, Adriana. Boa noite. E a gente vai para um pequeno intervalo e volta já já com a primeira parte do quadro Inovação à Vista. Até já. Trabalho na usina Furlan, responsável por pesquisa e desenvolvimento. 4 anos atrás eu conheci o H2Copa, fizemos avaliações, colocamos junto com nossos produtos que a gente utiliza no plantio, percebemos que melhorou o desenvolvimento da planta. A gente usa no plantio, a gente usa no corte-soqueira e usamos também na folha. Percebemos que
agregou valor, agregou produtividade. Praticamente 100% da nossa área hoje tem agadoscópio. Oh, meus amigos do agronegócio, beleza? Aí aqui é o Mato Grosso. Eu já sou parceiro da Coopercana, graças a Deus sou muito bem atendido e recomendo a você procurar a Coopercana em Sertãozinho. Um forte abraço do Mato Grosso. Costuma com nós. Sabia que o etanol ajuda a reduzir 89% da emissão dos gases do efeito estufa? Etanol vem da cana-de-açúcar e contribui para a qualidade do ar. Por isso, onde tem cana, tem energia, tem FMC. Sabia que a biomassa é uma fonte sustentável de energia elétrica? Ela emite 14 vezes menos CO2 do que as fontes fósseis. Biomassa é bioeletricidade, é cana-de-açúcar. Por isso, onde tem cana, tem energia, tem FMC. Sabia que a FMC é uma das grandes parceiras da cana-de-açúcar no Brasil? Estamos juntos do produtor buscando novas tecnologias e serviços para o melhor manejo e desenvolvimento do setor. Afinal, cana é a cultura do Brasil que nunca para. Onde tem cana, tem energia, tem FMC. Já está aqui comigo o professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Gonçalo Amarante, para a gente conversar sobre cana-de-açúcar, carro elétrico e etanol. Boa noite, professor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Professor, diz para a gente então, para a gente começar esse bate-papo, qual o futuro da cana-de-açúcar, tendo em vista aí a perspectiva das mudanças climáticas? Olha, o futuro da cana-de-açúcar é brilhante se a gente, no planeta, quiser ter um futuro para a humanidade. Isso vai depender das nossas escolhas. Então, a cana-de-açúcar, como nós sabemos, é uma planta com enorme capacidade fotossintética e robustez. E hoje nós temos novas variedades de cana-de-açúcar, a chamada cana-energia, que tem uma capacidade, uma resistência muito maior do que a cana-de-açúcar tradicional. E a gente vai ter, com essas novas variedades de cana, a possibilidade de utilizar terrenos que a gente já começa a verificar e vai perdendo a vocação natural para a cana-de-açúcar tradicional. Então, eu diria o seguinte, o futuro da cana vai depender de muita pesquisa para que a gente desenvolva as variedades certas para o clima, que a gente tem menor capacidade de controle, mas vai alterar o zoneamento agrícola. E, além disso, continuar a ampliar o desenvolvimento dessas novas tecnologias, como o etanol de segunda geração, que consegue utilizar não apenas a sacarose, o açúcar solúvel, mas todo o açúcar da cana, toda a biomassa da cana. Pra você ter uma ideia, enquanto que uma cana-de-açúcar normal chega a 80 toneladas por hectare, mais ou menos, uma cana-energia é capaz de lhe dar 250 a 300, só que a maior parte é açúcar insolúvel que as tecnologias de segunda geração são capazes de aproveitar. Muito bom saber que as perspectivas são boas aí, professor? E o que o senhor acha do carro elétrico? O carro elétrico é excepcional. Por quê? Porque o motor elétrico ele é muito mais eficiente do que o motor a combustão. O motor a combustão, enquanto ele dá aí 25%, 35% de eficiência, o motor elétrico ele dá acima de 90%. Entretanto, a grande coisa do motor elétrico é como é que a gente vai armazenar energia para movimentá-lo, Há uma grande confusão de você dizer que que o carro elétrico é o carro elétrico que tem a bateria metálica, como reserva de combustível. Hoje, embora as baterias vão melhorar, vão aumentar a capacidade e tal, eu acredito sinceramente que a gente deveria ter como bateria, como reserva de combustível, o biocombustível, especificamente o etanol e o biometano.
Hoje em dia, né, com as tecnologias de célula combustível, você consegue pegar os elétrons, né, que estão no etanol, no biogás, e convertê-lo em uma corrente elétrica. Quando você converte isso em uma corrente elétrica, você movimenta o carro elétrico. Né? A gente tem aquela noção de que a eletricidade é aquele negócio que você enfia o dedo na tomada e toma um choque, né? Não. Na realidade, a eletricidade é movimento de elétron. Quando a gente olha uma cana-de-açúcar, o que é uma cana-de-açúcar? É uma bateria natural, que conseguiu converter, através da fotossíntese, a energia do sol, dos fótons, né, de luz, em energia química. O que é energia química? São os elétrons que estavam na água que acabam indo para o CO2. Quer dizer, você consegue capturar CO2, tirar o CO2 que é gasoso, converter em uma coisa sólida, que no caso é o açúcar, que é uma bateria. Então, o carro elétrico é maravilhoso. A bateria metálica como reservatório de combustível não me parece uma boa ideia, mas o etanol é uma bateria maravilhosa. Essa seria até minha próxima pergunta. Então, é possível compatibilizar aí carro elétrico e etanol? Existe mesmo essa possibilidade? Eu diria que não é possível, eu diria que é urgente, é absolutamente essencial, sabe? Porque, sabe o que acontece? A gente está vivendo num mundo uma série de crises que, se a gente olhar com calma, todas elas foram derivadas do petróleo, né? A economia, na realidade, devia chamar ergonomia. Economia significa gestão da casa, e ergonomia significa gestão da energia. Então, tudo depende da forma como a humanidade, como a sociedade, a civilização faz a gestão da energia. Então, nós tivemos um problema, que é o problema que a gente enfrenta hoje, de uma concentração de energia muito grande representada pelas energias fósseis. Então, essas energias fósseis superconcentradas acabaram gerando pessoas com uma concentração de riqueza muito grande, uma distribuição de riqueza terrível, que é o que a gente vive hoje no planeta, né? Na hora que a gente fala em biocombustível, não precisa de longe, não precisa de nenhum grande experimento, é só olhar o interior de São Paulo, que é o local do Brasil onde tem melhor qualidade de vida, né? Você vai ver onde tem uma boa cidade, tem uma boa usina. Você vai ver que a cana, né, ela conseguiu distribuir energia, distribuir recursos, distribuir empregos. Então, voltando, o etanol é uma bateria cerca de 50 vezes mais densa do que uma bateria metálica de lítio, né, atual. Com as tecnologias de célula combustível, como eu comentei antes, a gente consegue converter esse etanol em corrente elétrica. Então, a gente tem o melhor dos mundos. A eficiência do motor elétrica e a alta densidade energética dos biocombustíveis. Professor, e como é que o senhor vê aí o futuro dessa indústria para o Brasil, né? Como o senhor mesmo comentou, é necessário ter muita pesquisa e a gente vem mostrando aí ao longo dos nossos programas que existem, né, muitas pesquisas em andamento. Queria saber do senhor, então, a sua opinião. Olha, tem uma coisa, o brasileiro ele adora falar mal dele mesmo, né? E a gente acabou desenvolvendo aquela da síndrome do vira-lata. Quer dizer, o vira-lata, na realidade, é o cachorro mais inteligente que existe, é o único que para atravessar a rua, é uma coisa maravilhosa. Então, a miscigenação é a coisa mais. Eu, como sou geneticista, a miscigenação eu sei perfeitamente que é um traço evolutivo extraordinário para qualquer espécie, para qualquer coisa. E o humano, o Brasil, né, a gente tem essa imensa miscigenação que traduz um gigantesco talento. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir a Fórmula 1 esse fim de semana, né? O Hamilton, que é um inglês, mas é um inglês com fenótipo brasileiro, quer dizer, precisou de vir um inglês para perceber o quanto de riqueza, o quanto que o Brasil realmente significa, tem potencial e é capaz de fazer, né? Para pegar uma bandeira brasileira e colocar atrás dele, mesmo ele ter nascido na Inglaterra. Então, o que eu quero dizer com isso? Sabe, a gente tem o etanol, uma coisa extraordinária, que o Brasil é capaz de produzir em grandes quantidades. A cana-de-açúcar é a planta mais produtiva, né, que existe do ponto de vista de conversão fotossintética. Nós temos novas variedades, como a cana-energia, que conseguem triplicar, quadriplicar, viver, crescer, né, ser desenvolvida em locais, em ambientes pobres. E nós temos conhecimento, hoje o Brasil é o 12ª, 13ª potência científica do mundo, sabe? Temos conhecimento
capaz de gerar essas soluções, né? Como eu falei antes, de converter o etanol em eletricidade para movimentar carros elétricos. Aí você me pergunta, e o que é que falta? Vontade de liderar. A gente tem que querer liderar, a gente tem que parar desse negócio. Por exemplo, não tem nenhuma empresa automobilística no Brasil, brasileira realmente, sabe? Eu fui à Índia recentemente, logo antes da pandemia. A Índia tem uma série de grandes empresas automobilísticas. Então, nós precisamos de ter as empresas automobilísticas brasileiras, mas aí eu tenho que fazer um parênteses. A Volkswagen nos deu recentemente uma notícia extraordinária de que, ao invés dela fechar, né, como outras empresas já fecharam no Brasil para investir na eletrificação no exterior e importar equipamentos, a Volkswagen decidiu que vai fazer no Brasil um centro de desenvolvimento do etanol. E está com a gente, né, no desenvolvimento das células elétricas. E eu sempre gosto de mencionar o presidente da Volkswagen, que é o argentino mais brasileiro que eu conheço, o Pablo Deci, com imensa autoestima. E talvez ele seja, né, assim como o Hamilton usou a bandeira brasileira para comemorar, né, a vitória em Interlagos, talvez seja esse nosso amigo argentino, né, o brasileiro com autoestima suficiente para enxergar toda essa riqueza, esse potencial que nós temos e transformar o Brasil, sabe? Não em seguidor, chega disso, a gente não precisa estar nessa posição. A gente precisa desenvolver as células combustível, fazer motores elétricos, né? Carros elétricos a etanol, a bioeletrificação e exportar isso para o mundo. É isso que eu vejo no futuro. Pablo, inclusive, esteve com a gente em programas passados aqui do Mega Cana TV, trazendo essas informações excelentes aqui para a gente, viu, professor? Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Adorei o papo aqui, com ótimas informações. Uma ótima noite para o senhor. Foi um prazer. Boa noite para vocês, viu? E a gente vai para um breve intervalo e voltamos com a segunda parte do quadro Inovação à Vista. Não sai daí. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. As cigarrinhas podem causar danos irreversíveis. Apenas um poder de outro mundo pode combater com eficácia essa praga. Chegou Maxan, o inseticida da Ihara. Com molécula inédita que controla todas as fases, com maior efeito de choque e residual. Maxan, poder de outro mundo contra a cigarrinha. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Coloque um ponto final nas gramíneas. Chegou o Grover, pega pesado com as gramíneas. O pré-emergente para a cana da Syngenta. O herbicida pré-emergente da Syngenta promove amplo espectro no controle das gramíneas e longo residual. Pode ser aplicado nas diferentes épocas do ano, além de ser altamente seletivo para a cana-de-açúcar. Grover pega pesado mesmo com as gramíneas. Grover é da Syngenta.
O que faz a vida evoluir são as constantes mudanças e a nossa capacidade de olhar para os desafios e transformá-los em inovação. Somos uma indústria de inovação. Aliamos a ciência e a prática, com pesquisa, sustentabilidade, operações inteligentes e presença em campo. Criamos soluções exclusivas que agregam mais vigor do começo ao fim da safra e garantem ganhos reais de lucratividade. Somos a Euroforte e vamos fazer você chegar mais longe. É hora de fortalecer o agro com a tecnologia da líder global em desenvolvimento, produção e comercialização de micro-organismos, gerando maior força no controle de pragas e doenças através de produtos com alta performance e, claro, assistência técnica de ponta a ponta. Some suas forças ao controle biológico e venha ser mais forte com a Lallemand Plant Care. Somos fortes. Somos sempre fortes. Somos Lallemand. Leve, robusto, projetado especificamente para sua necessidade, alto rendimento, baixa manutenção, ótimo desempenho, fundamental para garantir segurança e integridade no transporte da cana-de-açúcar. Só quem tem um Sergomel sabe dos ganhos em uma operação logística. Sergomel, há 45 anos, excelência em equipamentos para o transporte de carga. Você conhece essa terra e sabe o valor das suas conquistas. Acompanha cada safra e vê a lavoura crescer de perto. A gente também conhece sua história com o campo. Por isso, a Yara está com você desde o início, trazendo tecnologias e soluções eficientes em nutrição. Assim, nossa paixão pela agricultura nos fortalece. E podemos trabalhar juntos para alimentar o mundo de forma sustentável. Estaremos juntos, superando todos os desafios. Yara e você. O conhecimento é o que nos faz crescer. Agora recebo o Mozart Salvador, do Instituto Nacional de Meteorologia, para a gente conversar sobre perspectivas para o clima na entre-safra da cana-de-açúcar no Centro-Sul. Boa noite, Mozart. Obrigada por estar com a gente nesta noite. Boa noite. A satisfação é minha poder representar o INMET num evento tão importante. Mozart, com o atual volume e as previsões climáticas, a gente pode afirmar que até o final do ano as chuvas serão melhores que no mesmo período do ano passado, de 2020? Olha, com o que já choveu até agora, do início desse período de primavera, né, nos encaminhando para o verão, eu diria que, somado ao que está sendo previsto, esse período será consideravelmente superior em termos de volume de chuva no centro-sul do Brasil. Então, principalmente as regiões sudeste e centro-oeste. O mês de outubro ele já deu sinais de chuvas bem positivas em relação à média, né? Ou seja, alguns locais, inclusive, ultrapassaram a média. E agora, no mês de novembro, o comportamento das chuvas, de maneira geral, tem sido satisfatório, atingindo em alguns lugares já a média, e somado a isso, como está previsto para o final do período de novembro e os meses que seguem, a tendência sim é que tenhamos aí um período de chuvas bem melhores que 2020 e com algumas localidades, inclusive, com totais acima da média. Excelente notícia essa, né? Depois de um período tão longo de seca que a gente viu aí Brasil afora, né? Pior seca dos últimos anos, né? Para a gente continuar aqui, Mozart, a gente vai ter mais uma vez a Laninha? E se sim, como é que isso pode afetar o clima aqui no Brasil e até quando dura esse fenômeno? Bom, o que temos de perspectiva para a Laninha é que ela se estabeleceu agora no mês de novembro, né? Vários institutos internacionais que monitoram e determinam se de fato o fenômeno está estabelecido ou não. Todos já entraram em consenso, esses institutos dos Estados Unidos, Austrália, Japão, que o fenômeno ele já está estabelecido. Ele iniciou um pouco mais tarde do que geralmente ocorre, que é no meses de julho, agosto. Ele começou agora a partir de outubro.
e ele deve persistir pelo menos até o final do outono, ou seja, até março, abril, né, poder se estender até maio, sendo um período aí de laninha, considerado uma laninha de médio período ou curto período, e a sua intensidade deve aí variar entre uma laninha fraca a moderada. E o que isso se reflete no clima do Brasil? Existem dois padrões básicos de efeitos com relação à laninha. Um efeito é na região sul, que parte da região sudeste do Brasil, com uma tendência ou um risco maior de chuvas abaixo da média, podendo inclusive provocar seca. Foi a laninha, é bom lembrar, um fenômeno principal que causou a seca no ano passado. Então, isso aí já serve de alerta. Muito provavelmente não vai atingir uma área tão extensa quanto antes, mas o sul do Brasil e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul, em geral, são as áreas mais atingidas. O contrário é no norte e nordeste do Brasil, com uma tendência de chuvas acima da média, principalmente a partir de janeiro, podendo já ter sinais aí de chuvas nesse sentido, ultrapassando a média, ou já dentro da média, de dezembro de 2021, se prolongando aí por janeiro, fevereiro até março, com uma grande chance de chuvas mais regulares. Interessante a gente observar como a laninha se manifesta aí de diferentes maneiras, dependendo da região do país, né, Moza? Exatamente, né? É um fenômeno que, na verdade, ele atinge globalmente, né? A laninha, o seu inverso, que é o Ninho, ele tem efeitos que nós chamamos de grande escala. Ele interfere na circulação dos ventos e, portanto, nos sistemas que causam chuva. Então, o Brasil, o principal padrão é essa polarização das chuvas. Um risco potencial de seca mais ao sul, enquanto na parte extremo mais norte, um potencial de chuvas mais intensas. Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por trazer informações tão importantes aí do clima para o nosso público do Mega Cana TV. Ótima noite para você, Moza. Muito obrigado, foi uma satisfação. E a gente vai para um break e volta daqui a pouquinho com Juliano Nogueira, da usina Coruripe, no painel Dia de Mercado. Meu nome é Luiz, sou produtor da região de Araçatuba. Já vemos há 4 anos trabalhando com o tricograma, né, aplicação com drone no canavial. E essa cana aqui ela foi aplicada nesse ano de 2020, as chuvas atrasaram, né, então viemos monitorando com as armadilhas de semana em semana praticamente na área. E o monitoramento acusou em janeiro. Fizemos apenas 3 aplicações, né, do tricograma aqui na área. E aqui, como vocês podem ver, principalmente na bordadura, onde por questão da praga ser mais forte, ela tem um hábito de ovular mais na entrada do canavial, é onde deveria aparecer um pouco mais de broca. E a gente tem essa cana aqui que está tirada para muda. Vocês podem ver que ela não tem nada de broca, ela está limpa, 100%. E fizemos apenas 3 aplicações, no caso. Então, assim, em relação a custo, não tem nem o que se comparar com o químico, né? Podemos dizer que ela está uns 4 volumes mais baixo em relação ao químico em preço. E em relação a resultado, o resultado está no campo. Não sou eu que estou falando, se vocês estão vendo. É um produto extraordinário. Plantar, colher, compartilhar, preservar, respeitar, inovar e produzir energia para a vida. Essa é a usina Coruripe, uma empresa moderna que usa alta tecnologia em seus processos, valoriza as pessoas e atua em harmonia com o meio ambiente. Uma pequena usina fundada em 1925, hoje é uma das maiores produtoras sucroenergéticas do Brasil. Possui capacidade de processamento de 15 milhões de toneladas de cana em suas 5 unidades industriais, uma em Alagoas e 4 em Minas Gerais. A usina Coruripe é pioneira em vários processos e trabalha com inovação e dinamismo entre seus princípios. No campo,
Na indústria de fabricação de açúcar e álcool e na cogeração de energia elétrica, possui equipamentos modernos e rigorosos padrões que garantem a produção com qualidade, segurança e sustentabilidade. Usina Coruripe, produzindo energia para o futuro, produzindo energia para a vida. Cada vez mais a Ubifol se conecta com seus clientes dia a dia, criando uma proximidade de coparticipação e também busca, junto aos seus colaboradores, inovações e tecnologia aplicada ao campo, atendendo cada necessidade em tempo real. É nossa responsabilidade ofertar soluções através de nossos produtos que gere confiança, transparência e lucratividade. Somos a Ubifol. Instabilidade, imprevisibilidade, insegurança, preocupação. O cenário atual pode parecer assustador para quem está à frente das decisões. É preciso estar atento a mudanças, agir rápido e ser assertivo. Neste momento, tudo que você precisa é de um parceiro tecnológico eficiente, confiável e que o ajudará a superar as suas dificuldades. Uma plataforma que você pode confiar para compartilhar seus dados, obter previsões e tomar decisões que o levarão a atingir seus objetivos. Ainda bem que você tem a Smart Breeder. Traduzimos a revolução digital em sustentabilidade. Da análise de dados às recomendações assertivas. Levamos nosso trabalho a sério. Estamos unidos, estamos conectados, estamos com você. Já está aqui comigo o diretor de RH da usina Coruripe, Juliano Nogueira Pereira. Juliano, muito boa noite para você, obrigada pela presença. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Começando então, Juliano, como é que o RH pode influenciar o processo de desenvolvimento estratégico e realmente agregar valor ao negócio? Adriana, o RH estratégico, ele passa pelo entendimento do negócio como um todo. Né? Então, isso é uma coisa que eu venho praticando já há muito tempo e uma das coisas que eu aprendi é saber, de alguma forma, navegar dentre as áreas, né? Entendendo a real situação do negócio em termos de competências a serem desenvolvidas, mas também focando num ponto de vista de estrutura organizacional, né? Então, o RH estratégico hoje, ele entende, ele interage de forma consistente com as áreas, né? Então, não é uma questão de ser expert numa determinada área, né? Mas, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento da organização, desafiando o status quo. Né? Então, ele vai atuar, o RH estratégico ele vai atuar quase como um coach no processo de gestão das áreas, né? Ajudando os líderes a exercer tanto o papel de gestor do processo, né? mas principalmente de pessoas, extraindo o melhor, né, de cada profissional. Né? Isso acaba, de alguma forma, gerando o engajamento e comprometimento, né, do colaborador e até dos próprios líderes, e automaticamente isso vai gerar muito valor agregado ao negócio. Como você disse, o conhecimento do negócio vai fazer muita diferença, né? Transitar bem ali né, por todas as áreas. Mas existe um outro desafio que muito, né, é falado sobre a humanização. Então, eu te pergunto, como é que a gente pode manter o RH humanizado e, ao mesmo tempo, alinhado com essas necessidades de transformação diárias do negócio? Eu acho que o grande segredo, Adriana, aqui é o alinhamento, né, e o foco no que eu chamo da proposição de valor para o colaborador. Né? Então, o RH ele vai ser o fiel da balança no sentido de manter uma liderança engajada, extremamente comprometida. Nós precisamos ter processos de comunicação muito claros em termos do que a gente quer para o negócio. Né, como um colaborador no desenvolvimento da atividade dele, da tarefa que ele está executando, contribui para o objetivo a ser alcançado pelo negócio. E isso acaba gerando, de novo, a questão de engajamento. Né?
E aí o ponto onde que o RH entra com expertise, né, com conhecimento, que são o quê? As ferramentas que você vai utilizar no seu negócio para possibilitar uma atração e retenção, né, de colaboradores e principalmente o desenvolvimento desses colaboradores em linha com as necessidades do negócio. Então, essas competências elas precisam ser mapeadas e o RH atua como um parceiro estratégico no desenvolvimento delas. Automaticamente isso gera o quê? Gera a questão de valor agregado, mas também você tem um foco muito humanizado, porque você está focando no desenvolvimento da pessoa em si. Né? Então, o RH atua quase como ambidestria, né? Atua na parte técnica, mas também no desenvolvimento comportamental das pessoas. Afinal de contas, todo negócio só é o negócio por conta das pessoas, né? Fundamental isso aí que você trouxe para a gente. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na Coruripe. Muito obrigada pelas informações e a sua disponibilidade em estar com a gente aqui essa noite, viu? O prazer é meu. Abraço, boa noite para você. Boa noite. E, gente, nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos já já com Luiz Roberto Pogetti no quadro O Agro é Cana. Cada vez mais a Ubifol se conecta com seus clientes dia a dia, criando uma proximidade de coparticipação e também busca, junto aos seus colaboradores, inovações e tecnologia aplicada ao campo, atendendo cada necessidade em tempo real. É nossa responsabilidade ofertar soluções através de nossos produtos que gere confiança, transparência e lucratividade. Somos a Ubifol. Meu nome é Luiz, sou produtor da região de Araçatuba. Já vemos há 4 anos trabalhando com o tricograma, né, aplicação com drone no canavial. E essa cana aqui ela foi aplicada nesse ano de 2020, as chuvas atrasaram, né, então viemos monitorando com as armadilhas de semana em semana praticamente na área. E o monitoramento acusou em janeiro. Fizemos apenas 3 aplicações, né, do tricograma aqui na área. E aqui, como vocês podem ver, principalmente na bordadura, onde por questão da praga ser mais forte, ela tem um hábito de ovular mais na entrada do canavial, é onde deveria aparecer um pouco mais de broca. E a gente tem essa cana aqui que está tirada para muda, vocês podem ver que ela não tem nada de broca, ela está limpa, 100%. E fizemos apenas 3 aplicações, no caso. Então assim, em relação a custo, não tem nem o que se comparar com o químico, né? Podemos dizer que ela está uns 4 volumes mais baixo em relação ao químico em preço. E em relação a resultado, o resultado está no campo. Não sou eu que estou falando, se vocês estão vendo. É um produto extraordinário. Instabilidade, imprevisibilidade, insegurança, preocupação. O cenário atual pode parecer assustador para quem está à frente das decisões. É preciso estar atento a mudanças, agir rápido e ser assertivo. Neste momento, tudo que você precisa é de um parceiro tecnológico eficiente, confiável e que o ajudará a superar as suas dificuldades. Uma plataforma que você pode confiar para compartilhar seus dados, obter previsões e tomar decisões que o levarão a atingir seus objetivos. Ainda bem que você tem a Smart Breeder. Traduzimos a revolução digital em sustentabilidade. Da análise de dados às recomendações assertivas. Levamos nosso trabalho a sério. Estamos unidos, estamos conectados, estamos com você. Estou agora com Luiz Roberto Pogetti, do CTC, para fazer uma pergunta muito importante, principalmente no que diz respeito à questão
ambiental. Muito boa noite, Luiz. Obrigada por estar com a gente aqui no Mega Cana TV. Boa noite, Adriana. Um maior prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Então vamos lá, diz pra gente, como os biocombustíveis podem ajudar na meta de descarbonização? Eles têm um papel muito importante a desempenhar nesse assunto. Queria primeiro colocar um pouquinho de contexto, né? O grande risco da sociedade atual, mapeado inclusive pelo Fórum Econômico Mundial, é a questão do aquecimento global. O aquecimento global, entre muitos impactos possíveis, ele traz grandes desafios para a agricultura. Ele torna as terras mais áridas se ele não for tratado, se ele não for cuidado. Cuidado significa não deixar que continue o mundo aquecendo, né? O globo aquecendo. A título de exemplo, no Brasil nós tivemos nesse ano, no nosso setor, mas em toda a atividade agrícola, né, a maior seca dos últimos 90 anos. O que trouxe no nosso setor uma perda de produção da ordem de 15%. É muito relevante, é 15% menos de açúcar, é 15% menos de etanol para abastecer nossos veículos. E aí, do outro lado, a gente tem um desafio enorme, que a população global ela vai crescer cerca de 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. Então, nós vamos sair aí da casa de 7 bilhões para 9 bilhões de pessoas. Então, demoramos uma história da humanidade para chegar em 7 bilhões. Em 30 anos, nós vamos pular para 9 bilhões. Isso significa que nós vamos ter muito mais bocas com necessidade de alimentação, e sobretudo alimentação básica, porque esse crescimento ele se dá, sobretudo, na África, onde tem demanda por alimentos da base da cadeia alimentar. Então, nós temos o desafio de produzir mais e o desafio de conter o aquecimento global para ter condições de produzir mais. E aí nós temos o nosso etanol, que ele está pronto para contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global. Um dos principais agentes aí da emissão de carbono na atmosfera é a atividade de transporte. Então, é o combustível que move a sociedade, né? Move o caminhão, move o veículo, move o avião. Então, o transporte é um dos principais atores que contribuem para o aquecimento global. E o etanol, daí, o que nós temos que fazer neste caso, né? Tentar reduzir a emissão de combustível fóssil, que provoca o aquecimento global, e substituir esse combustível por combustível limpo, que reduz a emissão de carbono na atmosfera. E aí é o papel do etanol. O etanol, quando ele é utilizado no lugar da gasolina, ele emite 5 vezes menos gás carbônico na atmosfera. Um número hipotético, para 100 unidades emitidas por carro a gasolina, o etanol emite só 20. Então, significa que quando a gente usa etanol, a gente reduz 80 unidades de emissões na matriz de mobilidade ou na matriz de transporte. E o etanol está pronto, ele é viável, ele é competitivo, e ele tem esta intensidade de emissão, que é chamada de intensidade de carbono, equivalente à tecnologia do carro a bateria, que se coloca como uma alternativa também para a descarbonização. Então, só que o carro a bateria ainda tem seus desafios.
Agora, isso não quer dizer que o etanol é melhor que o carro a bateria, o carro a bateria é melhor que o etanol. Eu acho que o desafio é tão grande que a sociedade não pode abrir mão de nenhuma alternativa. Tem, para alguns países, para algumas regiões no globo, que o etanol faz mais sentido. Para outras regiões, o carro a bateria faz mais sentido. Deixa eu tentar exemplificar. O carro a bateria, em regiões que têm a abundância de energia renovável, por exemplo, vento ou fotovoltaica, ou hídrica, ele pode fazer sentido, porque não basta medir a emissão do momento que é abastecido o carro até o carro consumir aquela energia. Nós temos que levar em conta de onde vem essa energia. Então, não basta o carro a bateria ser um carro limpo se, por exemplo, ele é abastecido, a energia que abastece aquela bateria, ela tem origem em combustível fóssil, em termoelétricas ou em carvão. Então, daí não está tendo nenhuma contribuição para o meio ambiente. Então, isso se chama medir do poço à roda, de onde nasce o combustível até onde é consumido o combustível. Então, faz sentido o carro a bateria nesse conceito para regiões que têm abundância de energia limpa, para abastecer essa bateria. Para outros países que não têm essa alternativa, ou que têm uma alternativa tão viável quanto a bateria, como o etanol, faz sentido usar o etanol. Daí vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil, para ele substituir o carro a etanol pelo carro a bateria, nós teríamos que investir numa rede de distribuição de energia elétrica que as estimativas mais conservadoras ou menos otimistas, elas apontam com a necessidade de 300 bilhões de dólares de investimento. 1 trilhão de investimento para ter uma rede eficiente de distribuição de energia para carregar o carro a bateria. Me parece que o Brasil tem outras prioridades do que fazer esta rede de distribuição. Porque nós já temos uma rede de distribuição bastante eficiente do carro a etanol, né? Que releva o mesmo resultado de emissões de carbono. Então, por que eu tenho que investir 1 trilhão de reais, ou pouco mais, né? Para jogar fora uma estrutura que hoje existe, é eficiente, que está pronta, né? De novo, o desafio é tão grande que não se pode desperdiçar recursos. Então, nós não podemos desperdiçar o etanol eficiente e não podemos desperdiçar o carro a bateria aonde ele for eficiente, né? De tal forma que a gente consiga, enquanto sociedade global, a resolver esse problema, que é um problema global, né? E tornar uma atmosfera menos quente, que possa produzir mais alimentos e atender à demanda alimentar desse crescimento populacional que é esperado. Perfeito, Luiz. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Mais uma vez agradecemos, em nome de todos aqui do Mega Cana TV, a sua presença nesta noite, viu? Abraço para você, excelente noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Agora é hora de Dia de Campo, hoje com o H2 Copla. Roda VT. Sempre fui agricultor, desde 6, 7 anos trabalhava na roça. Chegava da escola e ia para a roça. A produção aumentou muito mais, né?
Dá muito mais produção. Hoje o H2Co para a gente é como se fosse, hoje é prioridade, né? Assim, ele vai em toda a operação. Esse eu acho que supera qualquer um. Como vocês podem ver, em qualquer variedade de cana, tipo de solo, a gente visitou outras áreas de cana. A tecnologia H2Copra, ela é robusta, ela entrega resultado em qualquer circunstância de variedade de cana, ou tipo de solo, ou altitude. Então, a satisfação do nosso produtor que usa o produto H2Copra é a melhor possível. Estamos aqui com o Luiz Carlos Lopes, já numa outra área de outra variedade, a variedade 9001. Ele pode falar um pouquinho mais do que é o que entrega o produto. O H2Copra é o seguinte, tem pessoas que podem achar caro o preço dele, do quilo dele no momento, mas se torna barato, porque o custo-benefício dele é muito bom. De repente, se você compra aí um produto aí barato, mas você tem que usar 10 produtos no plantio da cana, para jogar no plantio da cana, fica mais caro. O custo-benefício do H2Copra é muito melhor, um produto fácil de trabalhar, um produto que dissolve muito bem, não entope bico, nada, 100%. Eu recomendo para todos os produtores. A proteína Harp existe há mais de 30 anos fora do Brasil. No Brasil, ela chegou em 2016 e foi lançada comercialmente em 2018. Ela, na verdade, é uma proteína que é secretada por bactérias fitopatogênicas. Essas bactérias são as bactérias que atacam plantas, ocorrem naturalmente no meio ambiente. Como elas atacam plantas, as plantas reconhecem a proteína secretada por essas bactérias de uma maneira muito fácil, muito simples, e reagem fortemente tentando se defender. Nós da Plant Healthcare isolamos a parte que não é patogênica dessa proteína e com isso a gente fez como se fosse uma vacina para plantas. As plantas que recebem a proteína Harpen na forma dos seus produtos comerciais, ela reage e ela faz mudanças fisiológicas e morfológicas e com isso ela está mais preparada para utilizar melhor todos os recursos que são fornecidos a ela e com isso gerar mais produtividade. A aplicação e o uso do H2Copra tem sido utilizado suco de plantio da cana, corte de soqueira pós-colheita e também nas pulverização foliar em desenvolvimento. H2Copra, quem usa sabe a importância da qualidade do seu canavial, da sua produtividade e o aumento, o incremento na produtividade. Ele mudou em enraizamento, em vegetativo, né? Ele apresentou uma mais verde, mais perfilho, mais vigor, né? Então, num conjunto de coisas que apresentou um resultado que dá resultado. Né? Recomendo para quem quiser usar, não pode ficar sem. É um dos primeiros produtos que você tem que pôr na lista. Uma outra observação que eu queria fazer é a largura de folha. A gente vê que a ferramenta, a tecnologia, ela proporciona uma folha mais larga, um verde mais escuro. Com isso, nós temos um aumento de clorofila, fotossíntese, nós temos um aumento de reserva de água para a planta, que ela pode passar por um período maior de estiagem e não sentir. Uma outra característica interessante é a altura de palmito, porte de planta. Fisiologicamente, comparado com a testemunha, ela está de 30 a 60 dias à frente. E tem várias formas de você ganhar com o H2Copra. O H2Copra é muito flexível, o H2Copra é realmente uma tecnologia que veio para respeitar o manejo do produtor e trazer a ele mais tranquilidade e muito mais produtividade. Quem não gosta de chegar numa lavoura e ver uma lavoura como essa, passando por um momento de estresse como a gente passou de clima, e chegar e falar assim, gente, isso aqui só pode ter gotejamento. Acho que o Álvaro deve estar enganando a gente, ele pôs gotejo aqui embaixo e nós não estamos sabendo.
H2 Copra faz a diferença e traz tranquilidade e rentabilidade ao produtor. 10 a 12 toneladas, assim, é sem dúvida nenhuma que você colhe a mais. A gente usa 100% das áreas o produto H2 Copra, né? E aí tem o nosso amigo Pedro, que é prestador de serviço nosso, e ele presta serviço na região toda aqui. E ele vai falar pra gente a respeito da diferença entre a nossa cana e as outras canas do pessoal que ele presta serviço. A gente presta serviço na região aqui, né? Plantio, colheita, tudo. E realmente quem faz a aplicação, né, do manejo correto, usa o produto, tem um melhor desenvolvimento da planta. Inclusive na parte que ela vai nascer, tudo é bem melhor. Não dá muita falha, porque o nosso clima já não tem muita chuva hoje, então o produto é muito bom. Aqui foi a aplicação suco de plantio, 140 gramas por hectare. E deu um excelente resultado, cana muito mais vigorosa, um excelente perfilhamento, e tudo isso nessas condições difíceis que o produtor tem vivido, condição de seca, de geada. Então nós estamos felizes realmente em saber, mais um produtor está utilizando em 100% da área dele aqui de cana, 400 hectares de cana, 100% da área com o H2 Copra. Ter a oportunidade de visitar um campo onde foi aplicado o H2 Copra é impressionante como a tecnologia Harpin está oferecendo resultados positivos ao produtor de cana. Em condições climáticas tão adversas como que estão acontecendo neste momento, nós estamos no centro de um campo onde você consegue ver como a cana apresenta um desenvolvimento robusto, está totalmente fixa, com um crescimento radicular impressionante, e todo graças ao efeito da tecnologia. Realmente visitar um produtor que está feliz, contente pelo resultado que está oferecendo a tecnologia do H2 Copra é algo que enorgulhece a empresa. A diferença é a proteína Harpin. A proteína Harpin realmente fez a diferença aqui. O H2 Copra é um produto que realmente agrega muito ao agricultor. O retorno sobre o investimento é de pelo menos 600%. Nós temos áreas onde o retorno sobre o investimento é mais de 1000%. Significa, nos 600%, cada R$1 que você investe retorna 6 vezes, R$6. O que nós temos de investimento hoje que dá esse retorno? Então, em vez do produtor pensar se ele vai investir ou não, ele tem que pensar em quanto vai custar a minha tonelada. Às vezes o produtor pensa, está ficando caro plantar esse hectare, mas o pensamento tem que ser diferente, o pensamento tem que ser, eu vou investir e vou produzir muito mais. H2 Copra você usa um produto só e 100% de aproveitamento dele, e o detalhe, a facilitação para a aplicação do produto. É um produto que veio para revolucionar a parte de cana e soja. Chegamos ao final de mais um Mega Cana TV. Agradeço a todos que aqui estiveram presentes, a você que nos acompanhou e também a todas as empresas patrocinadoras da Mega Cana Tech Show 2021. E até o dia 9 de dezembro, gente, muita coisa boa ainda vai passar por aqui no Mega Cana TV, todas as quintas-feiras, sempre às 19 horas. Fiquem ligados em nossas redes sociais e no portal megacana.com.br para acompanhar as novidades do setor e tudo o que acontece e acontecerá aqui no Mega Cana TV. Fiquem de olho. Muito obrigada pela companhia, ótima noite para você e até a próxima. Mega Cana Tech Show 2021. Um oferecimento de Ubifol, Copert, Usina Coruripe, Smart Breeder, Solis.
Se amigue. Cana Campo.